Tudo isso lhe darei, se prostrado me adorares. Olá, tudo bem? Meu nome é Bia, sou jornalista e apaixonada por livros, e hoje vamos conversar sobre A Igreja do Diabo, um conto de Machado de Assis, lançado originalmente no livro História Sem Data, em 1884. Atualmente você encontra essa obra com facilidade, mas também pode encontrar o texto separado, porque ele é de domínio público, então alguns cliques e você encontra. Mas se você quiser aproveitar essa oportunidade para conhecer outros contos, outras histórias do Machado, eu indico que você busque coletâneas. Tem tanto as 50 contos de Machado de Assis, a seleção feita por John Gladstone, como também Medo Imortal, da Dark Side, que é a que eu tenho. Enfim, são várias coletâneas interessantes e você pode aproveitar para conhecer melhor o autor. Bom, no conto, descobrimos que o diabo está cansado de ser um coadjuvante caótico na história da humanidade, sem direcionamento e sem organização. Ele pretende então abrir a sua igreja para ter uma liturgia própria, um culto, seus ritos e dogmas. Satanás acredita que se conseguir abrir essa igreja, poderá abalar a ordem do mundo, tirando as almas do caminho certo e colocando-as no seu caminho. Tudo isso com uma doutrina muito forte. Porém, o resultado sai bem diferente do que ele imaginou. Quer saber o que acontece? Então, fica até o fim do vídeo. Antes de continuar, eu queria pedir para você se inscrever no canal caso ainda não seja inscrito, deixa seu like, deixa seu comentário, isso gera engajamento e ajuda a compartilhar o conteúdo com mais gente. Voltando de onde paramos. O diabo, já decidido a abrir essa tal igreja, vai falar com Deus. Ali, explica a sua ideia. Ele afirma que muitas das virtudes que vemos nos homens são como mantas de veludo que acabam em franjas de algodão. Se você puxa pela franja, tudo se desfia. E o objetivo era exatamente esse, era puxar as franjas. Ele crê que se conseguir desnudar as mais frágeis, logo conseguirá destruir totalmente os mantos de pura seda. Aliás, Satanás se apresenta diante do Senhor como aquele que nega e aquele que deturpa. Nega o bem, rejeita as virtudes e busca sempre deturpá-las. Quando retorna à Terra, abre essa tal igreja e consegue espalhar as ideias com facilidade, até porque promessas de vários deleites e glórias pessoais atraem muitas pessoas. A esses, Satanás afirma que é sim o diabo. Porém, não é bem verdade o que dizem sobre ele. São narrativas. Age com sutileza, clamando que dará ao mundo inteiro a quem ousar levantar a sua bandeira, o seu nome. Quando finalmente monta a sua doutrina, ele tem um cuidado especial para que todas as virtudes sejam substituídas por impulsos. O diabo reforça que esses são mais legítimos, são mais naturais. A soberba, a luxúria, a avareza, egoísmo, tudo isso vira uma espécie de manual de boas práticas. Um dos trechos afirma: as turbas corriam atrás dele entusiasmadas. O diabo incutia-lhes a grandes golpes de eloquência toda nova ordem de coisas, trocando a noção delas, fazendo amar as perversas e detestar as sãs. Em pouco tempo, os mantos que de fato acabavam em franjas de algodão foram destruídos. Um dia, porém, Satanás teve uma descoberta um tanto quanto desagradável. E a partir daqui eu precisarei contar spoilers, então caso você queira primeiro ler o texto e depois voltar no vídeo, faça isso agora. Bem, o diabo notou que muitos dos seus fiéis, eles praticavam as antigas virtudes, ainda que de maneira escondida. Os ladrões restituíam os valores roubados na calada da noite. Pessoas escondidas iam ali dar dinheiro a mendigos. E coisas ainda piores. Pensando serem casos isolados, ele empreendeu uma pequena investigação, só para descobrir que o caso era gravíssimo. Sem saber como agir, foi ter com Deus para contar o acontecido. O Senhor pacientemente o escutou e respondeu: as capas de algodão têm agora franjas de seda, como as de veludo tiveram franjas de algodão. Que queres tu? É a eterna contradição humana. Bom, com esse fim bastante divertido, fica uma reflexão profunda. Aqui, o que está em foco é exatamente a contradição humana. Eu encontrei diversas críticas, feitas em cima desse conto, dizendo que, na verdade, Machado ele faz uma crítica social aos pertencentes à igreja da época e algo que pode ser transposto para os dias de hoje com o uso do evangelho em áreas políticas e etc. E, na minha opinião, isso é uma análise extremamente simplista. O que ele fala não é disso, ele fala da contradição humana, puramente humana. Não de um grupo de pessoas que vai à igreja de Deus ou do diabo. Ele fala dos humanos, que são atraídos por coisas porque eles têm inclinações, mas, ao mesmo tempo, em que também tem a graça comum. Eles também têm uma semente do bem neles. Eles são essa contradição. Machado não era teólogo, era escritor, e eu vou falar um pouquinho menos sobre o que ele quis dizer quando escreveu e um pouquinho mais sobre verdades que estão presentes nesse texto. Ao mesmo tempo em que fomos criados à imagem e semelhança de um Deus que é bom, então temos ali a semente do bem, a graça comum em todos nós. Depois da queda, nascemos inclinados ao que é mal. Então é simples, você pode observar que qualquer promessa fácil
qualquer tentação ela já é interessante para nós, porque nós somos maus, ao mesmo tempo que também temos sementes do bem que provém de Deus. Então é muito interessante, nós vivemos essa contradição, nós temos essa luta interna todos os dias. E isso que faz o texto ser tão interessante, porque se fosse uma mera crítica social de época, qualquer outra crítica que você lê em rede social hoje já faria mais sentido. Eu acho muito triste quando a gente reduz grandes autores a meras críticas sociais da sua época. Eles são muito mais que isso. E olha a maestria com que Machado trabalha tudo isso. Ele é irônico, ele é divertido, ele é fluido, de uma maneira que você se interessa tanto e quer saber o que vai acontecer e se diverte ainda que aquilo seja completamente verdadeiro e muitas vezes triste. É realmente uma viagem ali, você é levado a isso, que é muito interessante. É uma leitura que vale muito a pena. Aliás, tudo de Machado, né, vale a pena. Se você tem algum tipo de trauma contra ele da época da escola, deixe isso pra lá, dê uma chance, porque vale a pena, acredite em mim. Aliás, se você tiver oportunidade, busque coletâneas, assim você não conhece só esse conto, conhece mais coisas do autor também. Bom, é isso, queria pedir para você dar uma olhada nos links da Amazon, caso queira comprar alguma coisa. Se você comprar pelo meu link, você ajuda o canal a se manter, sem pagar nada mais por isso. Também não deixe de me seguir no Instagram, @penultimocapítulo. É isso, e até a próxima!